Olha, eu achava que o capítulo 358 tinha sido incrível, mas esse capítulo já veio pra mostrar que eu tava completamente errado, já que a gente não só viu a derrota do Cadel no Victory Yard, mas também a chegada do Agrona e o reencontro da Cecília com o Arthur. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, só lembrando que aqui embaixo vão conter 2 cursos de como você aprender japonês e como você aprender a desenhar personagem, igual os que você vê daquelas obras que você curte, pra caso que você queira criar aquela fanart ou desenhar aquela obra que você sempre sonhou e não ficar refém na hora de ver aquele anime ou ler aquele mangá. Agora, sem mais delongas, vamos continuar. E mais uma vez galera, eu só quero estar relembrando você que esse vídeo só vai ter imagens ilustrativas devido à novel não ter imagens, além de conter vários spoilers do capítulo 359, fechou? Então agora bora continuar. E bom, pra aqueles que viram no capítulo passado, a gente viu que o Arthur subjugou o Nico com uma facilidade tremenda, ao mesmo tempo que logo depois ele acabou saindo no X1 contra o Cadel. Fora que a gente também pensava ao final do capítulo que iria solar o Cadel facilmente, até porque ele tinha colocado a sua armadura, coisa que o Cadel nem nesse momento tava se preocupando muito. Afinal, ele pensava que aquilo não passava de um mero truque barato, enquanto a única coisa que o nosso prota tava fazendo nesse momento era apenas se concentrar no Cadel. E quando eu digo a única coisa, era a única coisa mesmo, porque nessa hora foi descrito que ele via tudo à sua volta como se fosse um tipo de borrão. É que na sua percepção, o Cadel seria a primeira criatura ou monstro que ele acabou vendo nesse mundo após reencarnar, com eles logo depois partindo pro X1. Desse modo fazendo com que o Art lançasse vários ataques, coisa que nem tava preocupando o Cadel, pois ele logo em seguida dispersa no ar como se fosse fumaça, reaparecendo atrás do Art logo depois. E por causa disso, ele até consegue desferir um golpe no prota, fazendo com que ele se ferisse logo depois, só que o prota também aproveitou essa chance pra tentar contra-atacar, mas novamente no último segundo o cara consegue escapar sem nenhuma arranhada, o que fez com que o nosso prota tentasse voar para tentar alcançá-lo, e ao ter feito isso ele acaba se frustrando pelo fato de ele não ter conseguido, o que fez com que a lâmina de éter que ele tinha na mão se dissipasse logo em seguida. O que é claro, nunca fez o prota pensar em desistir naquele momento, já que quando ele tinha perdido a primeira lâmina de éter, ele já estava conjurando outra e partindo para cima do Cadel. Daí quando ele faz isso, a gente vê que rola vários ataques desse, com o Arthur fazendo vários ataques e o Cadel batendo e correndo nele durante tudo isso, até que o prota começa a ter alguns flashbacks de quando ele tinha encontrado algumas vezes com o Cadel, como por exemplo na morte da Sylvia e no momento que a Sylvia se sacrificou pelo prota. E ao se relembrar de tudo isso, o Art começa a pensar que a morte seria muito pouco pro Cadel depois de tudo que ele fez, e por causa disso ele queria que o cara se sentisse fraco e desamparado, da mesma maneira que ele se sentiu nas vezes que eles se encontraram, sem falar que isso seria uma baita humilhação pra um cara como ele. Mas enfim, depois que o meliante cansa de brincar de fantasminha, ele retorna utilizando 2 espadas, além de tentar provocar o prota naquele momento. Ao dizer isso, eles começam novamente uma trocação de golpes de espada, sendo que novamente o prota acaba levando a mal ao ter o seu peito perfurado por uma espada que acabou arremessando ele no ar até 50 metros de distância. Fora que, como se não fosse suficiente, essa arma ainda continuou perfurando o peito do prota, ao ponto de que no processo a armadura dele acabou saindo, enquanto seu buraco continuava ficando maior ainda, e fazendo com que o Art começasse a agir como um completo principiante durante essa batalha. E quando ele começa a fazer isso, é aí que a raiva começa a tomar conta da sua mente, fazendo com que o Regis tomasse a dianteira e instantaneamente acabasse com as armas através da sua habilidade de destruição. Sendo que na hora que ele estava fazendo isso, a gente vê que o prota tinha perdido o controle completo de todas as suas habilidades, já que ele não estava conseguindo nem se regenerar durante tudo isso, e por causa disso o Regis teve que dar um basta, falando para que ele tomasse o controle novamente. Daí ao dizer isso, a gente vê que o prota se recompõe, com ele inclusive até percebendo que ele estava focando completamente todos os seus ataques etéreos na sua espada, ao invés de também focar no sul as feridas que precisavam ser curadas. Nisso ele também percebe o quão grande foi a burrice dele por ter deixado a raiva tomar conta da sua mente, já que caso ele tivesse continuado com tudo aquilo, tudo que ele tinha conquistado até esse ponto seria em vão. Por causa disso, ele volta a focar em absorver todo o éter da atmosfera, enquanto o Regis protegia sua retaguarda contra o Cadel, que aliás estava disparando estacas a rodo mais uma vez, só que com isso ele não contava com uma coisa, que o Regis ia defender todas as estacas pulando em cima delas, uma de cada vez, e partindo pra cima do Cadel em seguida. Fora que nesse meio tempo, o Regis ainda teve tempo de apagar as chamas roxas que estavam caindo naquele instante, provavelmente para que não acertasse o Arthur naquele momento. Ao presenciar tudo isso, o Arthur já percebe que provavelmente o Cadel seria capaz de controlar pelo menos 3 elementos diferentes com facilidade, ao ponto de que ele poderia misturá-los e transformá-los em chamas espirituais e em um tipo de vento que poderia fazer ele desaparecer. Ou seja, o Prota já tinha percebido que o Cadel tinha umas habilidades bem mais versáteis do que as dele nesse momento, só que ainda assim ele só precisaria de um ataque para poder botar essa batalha contra o Cadel em xeque, da mesma forma que ele tinha feito contra o Nico.
Se ligar de tudo isso, o Cadel já volta pro contra-ataque, lançando um furacão que acabou meio que decaindo e virando uma nuvem impenetrável. E não me perguntem como, porque eu não consigo imaginar. Mas enfim, depois dele fazer esse movimento, ele também começa a lançar uma chuva de estacas negras junto com um fogo espiritual, além de vários outros ataques que fizeram o Coliseu tremer. E não só tremer, galera, porque nessa hora a arena acabou se tornando uma grande pilha de entulho devido a todos os ataques que tinham sido lançados, fazendo com que o Regis tivesse que livrar a cara do Prota mais uma vez, mas mesmo pra ele ainda existia um limite, o que forçou o Prota a ter que esquecer os seus problemas emocionais mais uma vez, voltando a focar no Cadel, que tinha acabado de aparecer. E é aí que o Arthur começa a utilizar o God Step pra alcançar o Cadel na mesma hora, ao mesmo tempo que o Regis voltava pro seu corpo rapidamente. Daí quando o Regis volta pro corpo do Arthur, ele percebe que o Prota já tava com a cabeça no lugar e por causa disso, ele se liga que provavelmente o Prota ia ficar bem de toda maneira. Inclusive nessa hora, o Cadel começa até a ficar cheio de gracinha pra cima do Arthur, falando que seu novo vínculo era praticamente uma bosta, e o Arthur só responde falando que a palavra que o Cadel tava procurando, na verdade, era majestoso. Galera, caso vocês queiram contribuir de alguma forma para que o canal consiga se reerguer, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de apertar o sininho para não perder as notificações, pois dessa maneira vocês sempre estão cientes de quando sai vídeo novo aqui no canal, além de vocês ajudarem. A gente já tá batendo a meta de 100 inscritos para que as lives retornem aqui pro canal, então, recado dado, agora vamos continuar. O que proporcionou ao Prota uma oportunidade perfeita para que ele saísse numa investida lançando vários ataques junto do God Step, de uma forma que eles acabaram meio que ficando equilibrados no meio da luta. E aliás, foi até aí que o Prota percebeu que os poderes do Cadel podiam ser mais versáteis, mas o cara tinha um completo domínio da espada e as suas técnicas eram bem mais desenvolvidas. Tem que falar que, ao ter percebido isso, ele também já tinha se ligado que o Cadel tava começando a ficar com medo, ao ponto de lançar um ataque bem acima do Prota, coisa que quase não fez com que ele tivesse reação, se não fosse God Step. Depois de enviar do ataque, a gente vê que voa pedra pra tudo quanto é lado, depois que o ataque chega ao chão, ao ponto de que provavelmente não deve quase existir mais nada do que tinha na arena do Victory Art. Sem falar na galera que acabou sendo pega no meio de tudo isso, já que a estrutura parecia ter começado a ser comprometida, fazendo parte da galera vazada ali, mas a outra metade acabou ficando pra ver como é que as coisas iam se desenvolver, ao mesmo tempo que os alunos do Prota ficavam completamente paralisados depois de ver tudo que o seu professor era capaz de fazer. Mas enfim, depois que isso rola, a gente vê que o Cadel começa a sair dos escombros, liberando um novo ataque de fogo negro outra vez, o que fez com que o Prota mais uma vez se lembrasse da última vez que ele quase acabou morrendo por causa desse ataque, já que ele tava fugindo do Nico e do Cadel naquela situação. Só que diferente daquela vez, dessa vez o Cadel não tava se segurando, mas foi aí que o jogo virou, porque quando ele lançou esse ataque infernal pra cima do Prota, o Regis brota de dentro do corpo do Art, fazendo com que ele basicamente passasse todas as informações pro Prota através da sua mente sobre o que ele tinha que fazer, desse modo fincando a espada no seu lombo e fundindo com a sua espada de éter. O Cadel pensou que podia ser mais um truque barato, mas o Prota nem tava se preocupando, já que ele tinha começado a se concentrar em lançar o seu ataque. E enquanto ele fazia isso, o Cadel já tinha começado a lançar vários ataques com as suas 3 magias elementais, como por exemplo uma tempestade de vento, um ferro ou rajada de ferro de sangue e uma barragem de fogo espiritual. O que ele não esperava era que o Prota tava com tudo sob controle nesse momento, já que quando ele lança o ataque, todas as magias são praticamente anuladas, e enquanto é criado várias mini aberturas que permitem ver a cara do Cadel de olhos arregalados. Sendo que nessa hora ele acaba utilizando o God Step para poder chegar perto da foice o mais rápido possível, lançando outro ataque pra cima do meliante logo depois. Só que ao fazer isso, ele acaba tendo esse ataque praticamente bloqueado na hora que o meliante utiliza das suas garras de fogo e estacas pra se defender. Que outra vez nem chega a ser um problema pro nosso Prota, porque quando o Cadel faz isso, acaba que a lâmina de éter que tava com o poder da destruição agora embutido desce que nem manteiga pra cima da foice, ao mesmo tempo que a galera ia à loucura ao presenciar tudo aquilo. Daí quando o meliante do Cadel se levanta, foi aí que a gente viu que o cara tava começando a dar PT total, ao ponto de que nenhuma das habilidades dele tava conseguindo se estabilizar, e por causa disso ele já pede arrego na esperança de que uma das forças, ou talvez o Lord Kyros, fosse salvar a pele dele naquele momento, o que claramente nem se chegou a passar pela mente das forças do Alto Soberano, fazendo com que o Prota finalmente pudesse dar o golpe de misericórdia, falando que tudo que ele tava fazendo agora era pelo que o meliante do Cadel tinha feito contra a Sylvie, desse modo perfurando o peito do meliante, ao mesmo tempo que as chamas da destruição tava começando a destruir qualquer vestígio que tivesse saído do Cadel naquela hora, o que fez com que em seguida o Prota tivesse um sentimento de justiça, ao mesmo tempo que ele pensava que a Sylvie tava agradecendo ele de algum lugar. E fala que na hora que isso rola, o Prota corta os chifres do Cadel, fazendo com que o meliante corresse pra salvar a própria vida, e ao finalizar o combate, foi aí que o Regis saiu de dentro da lâmina de éter, e o Prota aproveitava pra poder pegar os seus espólios de guerra, fora que ele ainda aproveitou pra dar uma olhada na situação de como tava o Coliseu essa hora, vendo que boa parte da galera que ainda tava lá tinha ficado completamente chocado ao presenciar tudo aquilo, até que o Kyros finalmente dá as caras na tribuna, completamente satisfeito
muito, além de que nessa hora a gente vê que o Prota tinha se ligado que o poder do Kyrus podia não ser tão grande quanto o do Winston e do Aldi. Só que foi aí que as coisas começaram a dar errado, porque duas figuras misteriosas apareceram atrapalhando o discurso do Kyrus, sendo que uma delas ele já tinha reconhecido, enquanto a outra, mesmo que ele não conhecesse, ele sabia quem era pelas características que ela tinha da sua filha. Ou seja, o Prota tinha percebido que quem estava de frente com ele naquele momento era ninguém menos que o próprio Agrona. E a outra, no caso, seria a Tess barra Cecília. Fora que o Prota também tinha notado que a Elfa na frente dele não era sua amiga de infância, pois todos os modos de ela agir eram bem diferentes da Tess nesse quesito, seja o modo de que ela se movia, olhava pra ele, ou então fazia qualquer outro tipo de coisa. E aliás, ele até confessa que ele nunca esperou encontrar a Cecília tão rápido, até porque ele sabia que o Agrona podia vir a qualquer momento. Nisso ele começa a pensar se a Tess poderia aparecer em algum momento, trocando de lugar com a Cecília, se ela poderia ser salva, ou então o que seria mais importante, salvar a Tess naquele momento ou tirar o legado das mãos do Agrona de uma vez por todas. Infelizmente no passado foram coisas que ele nunca conseguiu responder mesmo na sua outra vida e nem agora. Diante de tudo isso, mas nada que seja ruim, que não possa ficar pior, porque o Red já cutuca o Arthur falando que tava na hora de se mandar por eles estarem no seu limite, que por um segundo o Prota acabou ignorando pelo fato de ele não estar com medo, mesmo sabendo que os dois inimigos mais poderosos podiam estar na mente dele, o que não durou muito tempo, já que o Kyrus mandou a galera fazer uma reverência pelo fato do Agrona ter chegado no local, fazendo com que o Prota tivesse a atenção do Agrona todinha pra ele. E ao rolar isso, a gente já meio que vê que o Agrona tinha dado uma ordem a Cecília, colocando ela pra que desse uma amostra do seu atual poder pro Prota. Sem falar que nessa hora, ela acaba prendendo o Prota com uma de suas magias, deixando o Regis impressionado com tudo aquilo, já que ela tinha utilizado um elemento de vidro gelado pra poder prender o Arthur, utilizando toda a mana que tinha na atmosfera. Mas galera, eu não sei se realmente é isso, pode ser que eu tenha errado em algum detalhe, então se eu errei, comentem aqui embaixo pra galera ver o que realmente é essa prisão. Mas enfim, depois que o Prota entende tudo aquilo, ele percebe que se ele estivesse com seu antigo núcleo de mana, nada daquilo poderia fazer com que ele tivesse alguma chance de escapar. Bem na hora que o Agrona começa a tirar uma com a cara do Prota, pois ele já achava que o Art tinha feito tudo aquilo apenas pra poder atrair a atenção dele pra aquele local. E graças a tudo isso, pelo que ele tinha dito, parecia que o Agrona tinha vencido, já que ele achava que ia dissecar o Arthur pra poder saber como é que as coisas funcionavam no corpo dele, com o Red novamente falando pra ele que era hora de ir. E ao receber esse anúncio, o Prota volta seus olhares pra todos os seus alunos naquele momento, vendo que todos eles estavam com uma expressão de medo, cansados e abatidos após tudo que tinha acontecido no Victory Yard, e por causa disso o Prota se sentiu um pouco arrependido da forma como ele tratou os alunos no passado e o que ele não pôde fazer por eles até esse momento. Fora que nesse meio a gente também tinha o Valen e a Enola, que estavam encarando o Prota a todo momento do lado do seu ato soberano, além da Kaera, que estava doida para ir ajudar o Prota nesse momento ao ver que o Agrona tinha chegado no local. E quando ele percebe isso, é aí que ele também se toca que ele queria ao máximo possível que a Kaera não odiasse ele por nunca ter revelado muita coisa do seu passado, o que fez com que ele se arrependesse de nunca ter contado nada a ela. Mas quando ele se toca disso, ele fica tentando imaginar qual seria a reação, além de ficar com medo, pensando que talvez ela se voltasse contra ele. E foi esse pensamento que impediu ele de revelar toda a verdade. Mas por outro lado, ele sabia o quanto a Kaera tinha sido uma boa amiga para ele desde que ele tinha chegado dentro de Alak. Ou seja, se o Arthur tivesse a oportunidade de se encontrar novamente com a Kaera após o Victory Yard, seria aí que ele acabaria tentando firmar uma amizade totalmente verdadeira, sem nenhuma mentira, contando tudo pra ela logo em seguida. Daí, após ele pensar em tudo isso, a gente vê que todas as foices saltam do lado do Alto Soberano Kyrus pra poder lutar contra o Prota dentro da arena, sendo que na realidade a série estava inexpressiva. A Melzir estava doida para pular no pescoço do Prota depois de tudo que ele tinha feito contra o Nico. A Viessa estava apenas de prontidão, mas o foco dela na realidade era no Agrona, e o Dragoff na realidade estava focado nos restos mortais que o Cardel deixou pra trás. E mesmo que nós víssemos que todas as foices estavam pensando em coisas diferentes naquele momento, a gente via que a expressão dele naquele segundo seria igual, que continha incerteza do que poderia rolar daqui pra frente. Desse modo, com o Prota logo depois olhando pra Cecília pra ver se ele conseguia encontrar algum vestígio da promessa que eles tinham feito um pro outro, ou algum sinal da garota que tinha sido amiga dele na sua vida passada. O que de certo modo não acabou durando muito, pois logo depois o Agrona também interrompeu esse momento, falando pra que as foices levassem o Prota dali, ao mesmo tempo que ele falava que esperava mais do Prota em relação a um ou dois truques na manga, já que ele tinha presenciado todo o potencial do Arthur naquele Victory Yard, o que fez com que o Agrona achasse que ele era a cobaia perfeita para os seus experimentos. Isso, o Prota viu que ele tinha que agir rápido e tomar uma decisão quase que instantaneamente, que seria a de vazar dali, torcendo para que houvesse uma próxima vez na qual ele se encontraria com a Cecília no futuro, ou então levá-la junto com ele para tentar trazer a Tess, ou então a terceira alternativa, que com certeza nunca seria a que ele tomaria, ou era o que ele achava, porque nessa hora ele começa a endurecer o seu coração e parte com tudo, tentando sair da gaiola. Inclusive é nessa hora que ele também começa a se lembrar de todo o treinamento que
ele recebeu dentro de Efelto. Enquanto a Tess/Cecília observava o Prota tentando utilizar o Butt Step para sair de dentro da sua jaula, o que faz com que o Prota tentasse lançar um ataque para cima da elfa, tentando acertar o seu estorno, coisa que não acaba sendo muito bem sucedida, pois ela desvia quase que instantaneamente. E ao ter feito isso, foi aí que ela começou a fazer um teatrinho, mostrando um sorriso e tentando tocar o rosto do Prota, ao ponto de que ele jurava estar ouvindo a voz da sua elfinha mais uma vez, o que no final acabou sendo o suficiente para que ele baixasse a guarda e liberasse a sua lâmina de éter, parecendo que finalmente o Prota ia ter alguma coisa de bom na sua vida novamente. Mas foi aí que a gente viu que era um belo trote por parte do Agrona, já que ele tinha percebido que se ele deixasse a Tess por mais algum tempo próxima do Arthur, ela ia conseguir se libertar, ou pelo menos conseguir falar com o Arthur, mais uma vez mostrando que o Agrona nunca teve intenção em dar mais uma brecha pro Arthur conseguir o que ele queria, sendo que nessa hora a gente vê que o Agrona também pega e fala que o Arthur só conseguia ser frio o suficiente com as coisas quando não tinha decisões emocionais envolvidas, e por causa disso o Prota fica completamente devastado por causa dessa frase, fazendo com que a gente pensasse que os lacaios do Agrona iam conseguir levar o Prota. Mas foi aí que o Prota ativou o God Step para poder fugir o mais rápido possível daquele local, deixando o Agrona perplexo ao perceber que o Prota tinha vontade o suficiente para fugir daquele local mesmo depois de tudo aquilo, ativando a sua runa e fugindo pelos caminhos etéreos, desse modo encerrando o capítulo 359 da novel de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse último capítulo? Eu sinceramente esperava que talvez a Sylvie desse as caras para proteger o Prota e levar ele dali o mais rápido possível, além de eu estar curioso para saber o que o Prota vai organizar e arquitetar daqui pra frente, porque agora ele com certeza deve ser um fugitivo, talvez nem podendo voltar para a Academia Central, e como ele vai tentar trazer a Tess de volta, após ver que ela ainda estava lá em algum lugar. Infelizmente essas são coisas que a gente vai ter que esperar mais à frente pro autor revelar o que vai e o que não vai acontecer, mas para você ficar ciente de quando sair tudo isso na obra, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra galera e não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações, pois dessa maneira vocês sempre estão ajudando a trazer um vídeo novo pro canal. E galera, não parem de se inscrever, porque dessa maneira a gente vai conseguir bater a nossa meta de 100 inscritos e as lives vão voltar aqui no canal mais pra frente. E caso você queira de alguma maneira estar financiando o canal para que ele não pare, dá uma olhada nesses dois cursos aqui embaixo, o link eu vou estar deixando aqui na descrição, fechou? Então agora, por hoje era isso galera, valeu, falou, fui!